Boa noite, pessoal. Vamos lá, mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre amores e dissabores. Vamos aguardar Thaís entrar daqui a pouquinho. Olá, Laura. Thaís entrou aqui. Oi, Samuel. Muito bem. Tá me ouvindo? Pronto. Estou te ouvindo, estou te Muito vendo. bem. Ótimo. Oi, Silvio, o pessoal que está por aí. Boa noite, entreáticos, né? Estamos aqui mais uma noite para um shot semanal de autoconhecimento, né? A dosezinha Dosezinha. do bem. Muito bem. A sua imagem tá cortando um Hum, pouco para mim. tá. Não sei se é só para mim. Pessoal, dá só um feedback pra gente se estão ouvindo tanto a Se tá Thaís ok, quanto se tá eu cortando. bem. Oi, Amália, oi, Alex. Bom, vamos esperar o pessoal aí só dar um feedback se a minha imagem tá ok, se ela tá cortando um pouco, qualquer coisa aí eu saio, entro por outra rede, alguma coisa assim. Uhum. Samuel cortando um pouco, sim. Legal, Samuel. Eu vou trocar aqui a minha rede, vamos ver se melhora. Vamos ver. A gente troca de rede, às vezes dá uma caidinha. Oi, Luciana. Oi, Amália. Muito bem. Voltou, está bem. Tá bom, tá legal. Oi, Uhum. Amália, Luciano, o pessoal aí falando oi. Pra mim ficou com delay aqui. Tá ok, imagem, áudio, vídeo, joia. Podemos começar aí a conversar um pouco sobre amores e dissabores, né? Esse chatzinho de autoconhecimento aí, de reflexão. Sim. Vamos lá, vamos começar falando um pouco sobre essa questão do dissabor, né? O que são os dissabores dos amores, É, né? algo tão, né, uma palavra até que bonitinha, né, de sabores. E aí, o que quer dizer, né? O que quer dizer, Laís, de sabores nas relações, né? E o de sabor tá ligado com. Primeiro, é importante a gente definir isso para a gente entrar nessas questões que a gente quer falar sobre como que isso afeta a relação, né? Então, primeiro vamos entender o são os dissabores, que são essas sensações que a gente tem de desprazer, de desconforto, são as tristezas, as mágoas, as decepções, né? E diante das Frustrações. perdas, as frustrações, diante das perdas, dos problemas, dos conflitos que vão acontecendo no nosso relacionamento, né? Então, é esse lado mais que causa um certo desconforto, que eu não estou muito. Estou Muito descontente, feliz. né? Uhum, tô muito Com feliz algo que ali. aconteceu. Com algo que aconteceu no meu relacionamento. Então é importante a gente definir isso também, para entender quais são os dissabores, né? E aí, quando a gente fala dos dissabores, a gente precisa saber sobre os dissabores para a gente saber sobre os amores, né? Sobre o amor, né? Sobre o amar. Porque quando a gente ama alguém, amar alguém, é a gente conhecer essa pessoa, é a gente amar todos os lados, não só o bonito. É, e aí tem um grande problema, né? Porque a gente quer amar o que é belo apenas, o lado bom do outro, né? O, o perfuminho pós-banho, né? Aquele momento gostoso, aconchegante, tomar um vinho, né? Só a gente quer um momento bom. E aí acaba sendo complicado quando a gente tem essas frustrações, quando a gente tem as nossas expectativas frustradas, quando a gente tem sensações desagradáveis na relação, né? Uhum. Porque assim, né? Se a gente for pensar no início de um relacionamento, a gente realmente quer mostrar o que é belo e ocultar
o que é feio, né? Ninguém quer fazer propaganda contra, né? Não, não, não. Então a gente só quer para vender bem, né? E a gente vende, né? A imagem, né? Você não vai falar assim, olha, esse carro é uma porcaria, tá? Ele dá problema, ele não anda, se ligou o ar-condicionado, ele não sobe a avenida. Ninguém fala isso, né? Todo Não, mundo não. fala bem do produto. Então, quando a gente vai se vender para uma relação, porque querendo ou não, quando a gente está numa relação, a gente acaba se vendendo um pouco, fazendo uma propaganda a seu favor. Habitualmente, ninguém vai fazer uma propaganda contra. Olha, eu tenho isso. Vai querer se Não vou levantar ali. mostrar, não vou querer mostrar meu lado negativo, né? Vou querer mostrar o meu lado positivo, o meu lado bonito, né? O lado bela, né? A gente até Exato. escreveu um texto sobre isso, né? Sobre a questão bela e a fera. E a gente tem uma tendência mesmo de mostrar o belo, claro, né? Porque isso chama atenção no primeiro momento. Mas, com o passar do tempo de um relacionamento, isso vai se tornando insustentável. Porque nós temos nossas feridas, né, nossas dores, todos têm as suas dores, as suas feridas. E quando eu tento ocultar isso, isso pode ser muito mais prejudicial do que saudável para a relação. Uhum. Então, se você for pensar, né, porque a vida não é esse mundo, né? As relações não é esse mundo um mundo de fantasias, só bela, né? Até se você for ver os filmes, se a gente for pensar o mundo perfeito, né? Se a gente for ver os filmes, seja um filme de ação, seja um filme romântico, de comédia, de suspense, sempre vai ter uma questão relacionada a uma dor, a uma ferida. Porque é isso que movimenta o enredo. É isso que traz a conexão, a emoção, né? A relação de conexão com o outro. E aí, a partir disso, a história vai se desenvolvendo. Então, na nossa vida é assim também, né? A gente tem no enredo da nossa vida as nossas dores, as nossas feridas, e que fazem esse movimento na vida, e que são importantes de serem vistas, reconhecidas e também mostradas, né? Para o outro que está ali não com dá a para gente. construir, não dá para construir o enredo da vida apenas com o lado bom, o lado positivo, o lado bonito, né? A gente tem os nossos desafios. Eu gosto sempre de chamar defeito como possibilidade de crescimento, né? Os nossos desafios. Então nós temos os nossos defeitos, né? Os nossos desafios que vão balanceando, né? Vão fazendo o contraponto da balança da vida e vai fazendo com que a gente cresça. Imagina se tivéssemos uma vida de contos de fadas, ninguém ia se aprimorar, ninguém iria se melhorar, né? Então, numa relação, isso é extremamente importante. Porque se você olha só o lado bom, você também esquece de ver a potencialidade de crescimento daquele outro com quem você está se relacionando, se o outro se entender dessa forma também, né? Sim, sim. E aí a gente nomeou isso para também ter fazer uma brincadeira, mas também ter um simbolismo disso, que é a nossa fera, né? Sim. Então, o lado de sabor, o lado das nossas dores, das nossas feridas, tem a ver com o nosso lado fera, que vem muito para defender a gente justamente daquela dor que a gente passou. Então é como se ela representasse nosso lado fera ali, representasse todas as dores, as tristezas, né, aquilo que machucou a gente. E muitas vezes os medos, as raivas, né? E muitas vezes isso vai aparecer no relacionamento mesmo, né? E eu preciso. Acho que de alguma forma é até inevitável, né? A gente vê a bela e a gente vê a fera. Né? A gente vê o nosso belo e a gente vê a nossa fera também presente, muito presente na relação o tempo todo. Mas se eu não olho para isso, se eu não tenho condições de olhar para isso, e se o outro também não tem condições de olhar para isso a respeito dele e a respeito de mim, essa relação fica, né, ficam faltando informações importantes. Fica. Porque assim, quando a gente vai conhecer o outro, né? Claro que a gente vai fazer a venda pela bela, né? A venda da nossa imagem, né? A propaganda a favor. A propaganda a favor, a gente vai usar a bela, lógico. Mas conforme essa relação vai se aprofundando,
a gente vai fazendo, a gente precisa fazer um mapeamento dessa relação, né? Então a gente sempre fala dessa história de mapear, porque é isso, você vai conhecendo esse outro, né? Aos poucos, você vai conhecendo o outro lado dessa pessoa que está ali se relacionando com você, a fera vai começando a aparecer, e é importante mesmo que ela venha para você fazer esse mapeamento dessa relação, para você saber quais são as dores desse outro, quais são as feridas desse outro, quais são as suas feridas. Ele também precisa saber, né? Ela também precisa saber. Justamente para a gente colocar os limites, para a gente organizar a relação, para a gente saber até onde eu posso ir, o que eu posso esperar desse outro, como que esse outro funciona, né? Quando que a fera está ativada, né? E quando está bela ali, né? Mas eu preciso muito identificar, principalmente a fera. E a gente tem uma tendência... Para que a gente possa construir relações reais e não relações idealizadas, né? Esse mapeamento traz a possibilidade da construção de relações reais. Numa relação idealizada é tudo perfeito, como o carro perfeito, né? O carro real, ele tem alguma coisinha ali, né? Que nos desagrada e várias que nos agradam, ou muitas que desagradam e poucas que agradam. Então, numa relação da mesma forma, uma relação real é isso, é ver também esse outro lado. Exato, porque quando você mostra o outro lado, quando você mostra a sua dor, quando você mostra a sua ferida para o outro, quando você fala disso, isso te conecta vocês dois, né? Porque temos feridas, temos dores, somos humanos, somos reais, passamos por dificuldades, passamos por coisas que foram muito difíceis e que são diferentes umas das outras. Às vezes a dor é parecida, mas às vezes é completamente diferente. E quando eu assumo essa dor para o outro, esse outro me reconhece. De novo, a história do mapear, né? Então, ver o meu lado positivo, o meu lado bom ali, né? Mas o meu lado dolorido também, o meu lado ferido, o lado da minha dificuldade. E isso permite que esse outro vá percebendo tanto como eu fui me construindo, quanto também esse limite do se relacionar comigo, né? Isso aqui eu vou ter que ter um pouco mais de cuidado para falar. Nossa, agora sim, ó, isso aqui ativou a fera dela. Então, eu vou ter que dar um tempinho para acalmar essa fera. Eu vou ter que saber como conduzir. Isso, eu vou sabendo como... Mas eu só consigo saber como conduzir se eu tenho esse mapeamento, né? Porque senão eu vou no escuro. Se eu não sei da ferida do outro, muitas vezes eu vou atacar, ou até invadir sem querer, né? Sem ter essa intenção, né? E quando eu vi, eu já machuquei, o outro se fechou, né? E perdeu o contato, perdeu a conexão ali. Sim. Então, isso que você está dizendo, Laís, é uma coisa extremamente importante, porque as pessoas se questionam muito, por que eu tenho que mostrar minhas fraquezas? Por que eu tenho que mostrar os meus desafios? Né? Por que eu tenho que mostrar as minhas dificuldades? Não, numa relação, eu deveria tentar não mostrar as minhas fraquezas e as minhas dificuldades. Né? Eu deveria me colocar de forma perfeita e forte, plena e sem problemas e sem dificuldades, para que o outro me admire. Pra que o outro, né? Dando conta de tudo, né? Resolvendo tudo, né? Exato. Mas é importante a gente falar das nossas dores. Por quê? É porque este lugar muito forte na relação, na verdade, ele mais afasta do que aproxima. O que nos aproxima é o humano. Né? Isso nos diferencia dos animais. Né? É o lugar de conversa, é o lugar do diálogo, é o lugar da comunicação, é o lugar do humano. Sim, é. E até uma frase aí do Jordan Peterson, né? Que é um psicólogo americano, então ele fala muito sobre que a vida é sofrimento, né? A vida é sofrimento. Não que você vai colocar o seu sofrimento num pedestal e se apegar ao seu sofrimento, mas entender que aquilo faz parte da vida. Então, as suas dores, as suas tristezas, elas fazem parte da vida e elas precisam ser reconhecidas. Porque senão, fica como uma casa abandonada, né? Então, se você não olha para a sua dor,
você vai deixando ela lá de lado, né? É a mesma coisa que você abandonar a sua casa. Se você ficar sem limpar, sem cuidar da sua casa durante um ano, o que vai acontecer? Você vai chegar lá, vai estar, né, toda bagunçada, suja, com mofo, com Com vários lixo, problemas, com bicho, né? com lixo, com bicho. Com lixo. Então, aquilo, porque a dor, quando a gente às vezes fala, bom, não vou falar sobre a dor, ou sobre o sofrimento, ou sobre a minha ferida, porque aquilo vai ficar lá e daqui a pouco vai se dissolver. Não, não é assim que acontece. Muitas vezes a ferida, ela vai ficando de lado, sendo negada, sendo negligenciada, abandonada, ela vai crescer. Como uma casa abandonada cria um monte de mofo, né? Aquela ferida, ela vai ficando enorme e vai acabando destruindo a você e a relação. A longo Então, prazo, isso traz muito mais prejuízo do que benefício. Né? Não olhar para as dores, não olhar para as emoções, não olhar para as dificuldades, não olhar para os sofrimentos, a longo prazo, na relação e até mesmo para a própria vida, traz muito mais prejuízo do que benefícios. Né? Traz doenças emocionais, traz doenças físicas. Então, sim. como ela está dizendo dessa metáfora da casa, né? Se você tem lá um mofinho, se você tem um vazamento, se você tem uma formiga, né? A minha história com a Maria Fedida aqui, né? Eu tenho uma hortinha, e aí eu fui viajar, fiquei 5, 7 dias, né? Eu tenho um sistema de irrigação automático, fiquei 5 dias, 7 dias fora. O dia que eu voltei, eu matei acho que umas 14 Maria Fedida. E depois eu fui matar, eu passei uma semana matando Maria Fedida. Eu falava, eu tô sendo de brota tudo isso. Em uma semana, né? Porque foi uma semana que eu não cuidei da minha horta. Então pensa se você tem uma questão emocional que você não cuida, é uma Maria Fedida. Aquilo vai aumentar, né? E de algum modo vai trazer um desconforto muito maior do que se você cuidar com frequência, né? E aí, quando você reconhece isso, reconhece, bom, tem a Maria Fedida ali, eu preciso cuidar dela, ou, bom, eu preciso cuidar da minha casa, tem alguma coisa aqui na parede, tem esse mofo aqui, eu vou ter que dar conta dele. Isso vai trazendo uma questão da sua autoestima, claro, mas também vai mostrando para o outro como você cuida de você, como você cuida das suas questões. Assim como você vai entendendo como o outro cuida das questões dele, como o outro cuida da casa dele, como o outro cuida das dores dele, como o outro cuida das feridas dele. Então, trazendo outra metáfora, né? Outra analogia aí com a casa, que a gente gosta, né? Acho que ilustra, né? Gente, se Ilustra. vocês acharem que é muita metáfora, vocês contam, tá? Tem gente que eu sei que gosta que a gente usa metáfora. Se Uhum. vocês acharem que é metáfora demais, vocês contam. E outra coisa, contem também se vocês estão acompanhando, se vocês estão conseguindo compreender até aqui o que a Tá gente fazendo tá dizendo. sentido, né? Isso está fazendo sentido, está confuso, senão a gente Uhum. retoma um pouco. Uhum. Então, se a gente pensar, né? Vamos supor que o outro me falou lá que a casa dele tá com infiltração. Né? Que é isso, né? O outro tá falando sobre a dor dele, sobre a ferida dele. Como que esse outro tá cuidando? Ele tá, bom, não tem infiltração nenhuma aqui, né? Não tá acontecendo nada. Ou ele tá se programando para cuidar dessa infiltração? Olha, realmente tem uma infiltração ali, eu vou me programar para chamar, né, alguém que vai me ajudar com aquilo, né? Já tenho uma reserva, vou cuidar disso. Então, isso vai demonstrando também, quando o outro fala sobre a ferida dele, quando o outro mostra a ferida e quando você mostra a sua ferida, isso vai dizendo sobre a forma como você lida com as suas questões, a forma como você cuida disso. E a forma como você cuida disso vai interferir no seu relacionamento, porque você vai compreendendo, bom, ok, o outro ele sabe que ele tem essa questão, ele está cuidando daquilo, então, ok, eu posso servir de apoio, eu posso ajudá-lo nisso, eu posso servir, né, desse lugar de amparo. Ou eu posso perceber que, bom, esse outro não está reconhecendo a minha ferida, não está reconhecendo nem a própria ferida dele, não está nem cuidando dele. Então, que relação é essa que eu vou construir aqui? Para onde? Como é que fica o cuidado da nossa relação? Se ele não está cuidando da própria ferida, se ele não está cuidando das questões dele, como é que vai ficar as questões da nossa relação, do nós, né? A gente sempre falou que o relacionamento é o território do nós, então tem o território do eu, do outro e do nós. Então, eu vou cuidar do meu território, o outro vai cuidar dele, e nós vamos ter que cuidar juntos desse nós.
Só que se o exato. outro não Então, cuida, isso, ali, né? Então, assim, quando eu percebo que o outro é negligente com ele mesmo, né? Ele é negligente com sua própria casa, ele é negligente, né? Não só casa-corpo, mas a gente está usando a metáfora da casa. Então, eu sei que esse outro tem uma dificuldade, eu sei que esse outro tem ali uma questão e ele é negligente com isso, né? O meu olhar perante esse outro, ele modifica. O outro é uhum, negligente consigo, ele provavelmente vai ser negligente com a relação, provavelmente vai ser negligente comigo também. Agora, quando eu uhum, percebo que esse outro sabe que tem um desafio, uma dificuldade, e está se empenhando, e está olhando, por mais difícil que seja, está tentando, o meu olhar perante esse outro muda. Esse outro faz um investimento em si, ele tem uma grande chance de fazer um investimento na relação. E tem uma chance de fazer um investimento em mim, caso seja necessário, né, um cuidado comigo. Então, uhum. é saber também qual é o momento que eu preciso ter a delicadeza. Eu sei que aquilo é difícil para o outro. Então, por que eu vou atacar? Por que eu vou acusar? Por que eu vou mexer? Né? Por que eu vou cutucar se eu sei que aquilo é difícil? Né? Será que É, eu consigo ser tolerante, paciente, cuidadoso, atencioso? Porque, afinal de contas, né, relações são lugares de cuidado e de amparo, né? Deveriam sim. ser. A gente sempre diz isso, né? Que o relacionamento é um lugar de troca. Então, é extremamente saudável, importante, a gente se desenvolve com o outro, mas é um lugar de troca e de apoio mútuo, né? A gente sempre fala que é um apoio ali, agora sim, mais pra lá, vai ficar desbalanceado esse relacionamento. Então, se eu cuido mais do que o outro ali, nesse sentido, não cuidar de demandar, mas de olhar das questões, né? Olhar para as minhas feridas, entender as feridas do outro. Né? Se a gente faz isso junto, a tendência é que a casa sempre fique organizada, né? Se a gente faz isso, se um faz, o outro não, vai gerar conflito, vai gerar atrito, né? E aí a gente vai precisar conversar sobre isso, né? Exatamente. Exatamente. Quando a gente percebe que numa relação, né, até falando de uma casa mesmo, a convivência, né, quando um uh, arruma, limpa, cuida e o outro não, essa relação fica desbalanceada, né? E o investimento na relação também deve ser algo feito pelas duas pessoas, pelas duas partes. Né? Não pode ser apenas um investindo na relação, apenas um se abrindo, apenas um se colocando. Isso deve ser feito pelas duas pessoas, respeitando seus limites, né? Uhum, sim. E aí é importante isso, né? Você conhecer as suas questões, você conhecer as suas dores, as suas feridas, para você também poder comunicar para o outro e dizer, olha, isso é um ponto muito doloroso da minha história, né? Ainda tem uma ferida Isso, aqui, isso é o então ponto que ativa a minha fera. isso é um ponto que ativa a minha fera, né? Porque a sua fera ela vai estar lá para te defender, ela tem uma função, não é à toa, Claro, né? claro. Então, Uhum. então se você está desconfortável ali, é porque algo pegou, algo bateu, pegou. Não tem um videozinho assim? Tem um videozinho assim que eu tava vendo. Bateu, se pegou, porque é seu, né? Então, quando você tem um desconforto ali, gerou um desconforto, é porque tem algo seu ali. Porque se não tivesse, você não gostaria, você não falaria, ah, não tem nada a ver comigo isso. É Então, espelho, opa, né? Quando algo nos incomoda, é porque de alguma forma é espelho. e aí é poder cuidar disso, é poder cuidar dessas questões, poder dizer para o outro, olha, isso aqui me machuca, né? Ativou minha fera? Eu poder dizer, olha, isso aí tá ativando minha fera. O outro poder dizer, ok, tá ativando sua fera, então não vou cutucar a onça com a vara curta, não é essa história? Não, Vai dar ruim. vai Se dar cutuca ruim. a onça com a vara curta, Ah, vai dar ruim. vai dar ruim, né? Mas algumas pessoas gostam de dar umas cutucadas, né? Gosta de trazer um sadismo, né? Isso. O sadismo para a relação, né? Que é esse lugar de cutucar ali. Por isso que quando você fala sobre as suas feridas, tá claro, essa é a minha ferida. E aí, quando esse outro tá. Aí, o que o outro vai fazer com as minhas questões também, né? Como que ele vai lidar com as minhas feridas? Ah, ele vai acolher, ele vai respeitar, ele vai cutucar, ele vai me atacar. Que isso vai mapeando, veja como é a história do mapear, isso vai mapeando o seu relacionamento. Você vai falando, Hum, como que essa pessoa está se relacionando comigo? Ela está me respeitando ou não? Né? Então, é importante a gente falar disso justamente para ficar claro isso e também para você ter claro o tipo de relacionamento que você está
o tipo de relacionamento que você quer investir. Eu não quero ficar num relacionamento onde o outro vai me atacar, aonde eu tô falando das minhas dores, das minhas dificuldades, da minha ferida, e esse outro tá me cutucando, tá ativando minha fera o tempo inteiro, né? É muito sádico, Aqui para machuca mim, muito. aqui para mim super cortou aqui, Laís. Não sei se para o pessoal cortou também, mas para mim cortou aqui. Eu tive aí quem que Tá. caiu aqui, Tá se onde fui eu, você. se foi a Laís, o que que aconteceu aí, quem que tá fora aí um pouco. Que interrompeu. Dê um feedback aí pra gente, pessoal, por favor. Não cortou, não. Então acho que foi com. Acho que foi com você, então. Tá. A minha ok não cortou. Então tá bom. Então, por isso que é importante a gente falar, né, sobre essas dores, porque a gente vai, é isso que eu estava dizendo, né? Tava falando sobre a questão das dores, da importância da gente dizer para o outro sobre isso, porque isso também vai mapeando a relação e a gente vai vendo como que esse outro vai lidar com as nossas questões. Cortou de novo? Tá. Tá normal. Tá, você, não sei se você tá me ouvindo, mas você caiu. Você caiu. Voltou? Tá? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Cai, cai. Tamo cai, cai, né? Levanta aí. Vai tá, levanta aí, ó. Você tá me ouvindo, Thaís? Ixi, caiu. Vamos continuar, então. Aí saiu. Então vamos ver se ela volta aí a gente continua. Mas continuando aí, né, o que a gente estava falando. Então, por isso que é importante a gente reconhecer, né, as nossas feridas, as nossas questões, para a gente também poder identificar como que esse outro está se relacionando com as nossas dores. E isso faz com que a gente possa se posicionar nesse relacionamento também. Né? Porque, bom, se eu tô aqui falando sobre a minha relação, expondo as minhas questões, expondo aquilo que eu sou, e esse outro tá usando aquilo contra mim, não tá me respeitando, então o que que eu vou fazer num relacionamento desse tipo? Né? Isso vai acabar interferindo na questão da minha autoestima. Então, é importante eu mostrar as minhas feridas também, para poder reorganizar e ter a minha autoestima ok. Porque senão eu vou ficando num relacionamento que não me respeita, que me machuca. Então, veja como a questão de mostrar as nossas dores vai interferindo não só na forma como eu me posiciono no relacionamento, na forma como o outro se relaciona comigo, como também na questão da minha autoestima, Sim. né? Voltei. Voltou! Voltei. Caí, despenquei e não voltava mais, né? Enfim. Não! O, É, o Júlio, ruim. festa julina, cai, cai. Cacavalão. Cai, cai, vai lá. O ruim é que daí eu não vou conseguir no final ler os recados, porque eles não aparecem mais para mim, então Laís vou precisar, eu sei que tem recado do Silvio, tem alguns comentários da Dona Beba também, então tem algumas coisinhas aí que eu queria ler no final. Aí vou pedir para Tá, você fazer essa gentileza. Aí para mim apareceu só ok. agora um comentário do Silvio aqui, mas enfim. Exatamente, né? A importância de falar sobre as nossas dores também para a nossa autoestima. E aí, desculpa que eu não Uhum. sei em que momento da linha de raciocínio você está. Eu estava explicando justamente sobre essa questão, né, da importância de mostrar as nossas dores, as nossas feridas, justamente para o nosso posicionamento, para perceber como essa pessoa está se relacionando com a gente, como que ela, né, qual que é a posição que ela tem diante disso. E o quanto isso vai interferir na nossa autoestima, na escolha da gente ficar num relacionamento ou sair do relacionamento, né? Se eu invisto aqui ou Mapear, não, né? eu vou investir. Eu vou investir num relacionamento onde está me
onde está me machucando, onde está me ferindo. Bolsa de Onde valores, outro né? sabe. Eu vou investir ali meu capital em ações dessa empresa que só está caindo, que só está trazendo prejuízo, que vai à falência, né? Então eu quero investir meu capital nisso. Às vezes é melhor eu não investir em lugar nenhum. Né? E numa relação da mesma É. forma. Eu quero investir nessa relação, essa relação que só está destruindo, né, em que o outro só está recebendo e não tá trocando, não está fornecendo nada. Então eu acho que a gente tem que ter muita coragem de olhar para nós, né, para as nossas dores, as nossas feridas, olhar para o outro com quem nós estamos nos relacionando, para as dores e feridas do outro, né, e olhar para a relação, para o território do nós, né, aquilo que construímos juntos, para ver se isso tem tendência ao sucesso ou ao fracasso, e aí fazer as escolhas. Sim. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre as nossas dores, porque isso não só ajuda a mapear o seu relacionamento, mas também te conectar com o outro, no que é real, na sua imagem real, né? Em quem você é, no que você espera do relacionamento, o que você quer do outro. Né? Quem é você? A sua história, ela tem a ver, como a gente falou no comecinho, né? O enredo da vida tem a ver com isso, tem a ver com feridas, com dores, com ganhos, com perdas, e mostrar esse enredo total ali, né? É importante para o outro te reconhecer como realmente você é, e você reconhecer o outro como ele realmente é, e não cair em ciladas, né? Relacionamentos ciladas, e também poder escolher os investimentos do seu relacionamento. Aonde vocês vão olhar juntos? Para ter um relacionamento saudável, a gente precisa estar olhando para o mesmo ponto, né? Se um está olhando para um lado e o outro está olhando para o outro, como é que a gente vai construir? Fica difícil. E saber que o outro tem condições de olhar para o mesmo ponto que nós queremos olhar, né? Que juntos a gente consegue construir, né? E juntos conseguimos construir em direção a esse caminho. Porque muitas vezes eu estou projetando que o outro vai comigo para um caminho que o outro não tem condições, né? Que aquilo é contrário à ferida do outro. Sim. Fale. Você falou a questão da autoestima, né? Que eu ouvi aí que você falou a questão da autoestima. Você já contou que a autoestima é o tema da nossa próxima live? Não, ainda não. Contei, nossa então. Live. Deu spoiler aí da nossa live. Deu spoiler da live. Exato. Então Sim, aí, próxima semana vamos falar sobre autoestima, né? O que é autoestima, a importância disso. Muitas pessoas confundem a questão do que é autoestima, o que não é, o que contribui. Porque, realmente, para você organizar a relação, decidir onde você fica, onde você sai, que momento você fica, que momento você sai, que momento você tem paciência ali, espera mais um pouco nesses investimentos, você precisa da sua autoestima, que vai te dar esse dado. Que hora que você corre, Bino? Você fala, opa, cilada aqui. Exatamente. Não vou cair nessa não vou cair nessa não. Já vi essa história, não quero repetir não. Muito bem. Eu não sei se você concluiu a linha de raciocínio, né? Se você consegue dar uma lida aí nos comentários. Vamos ver, gente. Deixa eu ver aqui. Opa, que tá caindo aqui. O Silvio falou da falta de assertividade, né? O quanto isso prejudica a comunicação. Isso é muito importante a gente afinando essa comunicação, né? Vendo, como a gente disse em outras lives, o que esse outro tá ouvindo, como ele tá recebendo. E para eu ser assertivo na comunicação que eu estou fazendo, eu preciso, em primeiro lugar, saber sobre mim, né? Sabendo sobre mim, eu consigo me comunicar de forma mais clara, consigo checar um pouco o que o outro está ouvindo, o que o outro está dizendo, né? Consigo confirmar com o outro que o outro está dizendo isso. Isso. A Maria do Socorro falou, né, o quanto é difícil é conversar, né? O começo da conversa em si, sim, realmente é difícil. Esse começo da conversa é um momento que precisa de muita sensibilidade, porque se o outro está com a fera ativada, você não consegue ter uma conversa nesse momento.
né? Então, muitas vezes, quando o outro está com a fera ativa, você precisa esperar o momento se acalmar, precisa esperar o outro se organizar e conversar no momento onde o outro está mais receptivo a te ouvir. Porém, se o outro nunca está receptivo a te ouvir, aí você precisa rever essa relação, se de fato lhe convém, porque se o outro também está fazendo investimento tanto quanto você. Isso vai fazendo você perceber, mapear e o quanto, quem é esse outro, né? Conhecer esse outro também, porque isso é a questão do amor, né? O amor é a gente conhecer todas as facetas desse outro e saber lidar com essas facetas. Mas para isso a gente precisa também lidar com as nossas, primeiro de tudo, né? A história de amar a si para amar o outro, né? Então, quando você conhece as suas questões, as suas feridas, as suas dores, os seus prazeres, os seus desprazeres, e você se reconhece como inteiro, você conhece a sua história, ama a sua história, fica muito mais fácil de você amar o outro, porque você vai reconhecendo aquilo, você vai se posicionando e falando, olha esse outro, olha como esse outro vê as questões dele, olha como esse outro também cuida das minhas questões, das questões dele, né? Então isso traz um reconhecimento. E Que nos amar é encontramos reconhecer, né? isso, e nós nos encontramos no lugar humano, né? No lugar da dor, no lugar do sofrimento, das dificuldades, dos enfrentamentos e da coragem, né? Esse é o lugar do amor, é o lugar humano. É o lugar onde você conhece inteiro o outro, não só o Conhece. lado bela, né? Isso. Conhece-te a ti mesmo. Conhece o É, lado fera, né? isso. Muito bem. Muito bem, então, né? Mais alguma questão, alguma dúvida que vocês querem perguntar? Também nós vamos deixar a nossa tradicional caixinha lá para vocês Isso. comentarem, tirarem dúvidas, perguntar, claro, o que vocês pensam também desse assunto, como que isso está chegando até vocês, como isso chegou até vocês, essa história da fera ferida. Exato. E é isso, né, dona Bela está falando agora. O meu psicólogo sempre falou que primeiro tem que me amar. Essa é a base de qualquer relação. Eu me amo, eu consigo saber sobre mim, eu olho para o outro, eu consigo amar o outro e consigo ter amor próprio, né, autoestima também, amor próprio suficiente para não ficar em relações que sejam relações destrutivas, relações que não constroem. Né? Então, por isso, a gente tem que se amar, porque a gente tem que perceber que se relacionar é um grande investimento. As pessoas têm a ideia de que o amor por si, eu conheci alguém, eu me apaixonei e esta relação será feliz. Não. Né? Paixão não sustenta a relação, amor não sustenta a relação. O que sustenta a relação é investimento. Né? É um grande investimento se relacionar. Até porque nos contos de fadas existe a parte da ferida, da dor, do desencontro, né? Até lá. Até Que lá, foram né? felizes para sempre. Porque não teve a outra parte, né? Que não Exato. acompanhamos o além disso, né? A Exato. tal da romantização, sim, romantizar isso, né? Achar que criar ali um monte de expectativas, que é claro, é natural no início da relação, a gente acaba criando umas imagens sobre esse relacionamento, sobre o outro, sobre o que a gente quer. E aí, ao longo da relação, a gente vai construindo a imagem real desse relacionamento, sair da imagem ideal e indo para a imagem real do que é possível ter naquela relação. E mesmo porque no começo da paixão a gente está ali um torpor químico, né? A gente está meio sob efeito de drogas, tomamos vários shots, né? Não dos shots bons, né? Mas dos shots meio esquisitos e a gente está um pouco sob efeito de droga. Então, alucinado, exatamente. Então a paixão traz uma certa alucinação. E conforme a gente vai olhando para a relação de forma real, a gente vai saindo da paixão e podendo caminhar para o amor. E muito legal que a Silvia falou, o primeiro amor é o amor próprio. Exato. O primeiro amor sempre deve ser o amor próprio. Sim. Muito bem. Muito bem, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse tema, desse assunto. Fica também a caixinha lá para vocês deixarem sugestões de tema, do que vocês gostariam de conversar, que a gente também trouxesse aqui para refletir. Né? E é um canal aberto para a gente conversar também. Isso. A ideia nossa
é sempre somar, é sempre construir juntos e descomplicar a psicologia. Então, a gente adora quando vocês escrevem, podem mandar inbox, pode mandar recado lá na caixinha, sugestões, né? Críticas, elogios também, porque não, né? Então, escreve pra gente, a gente adora, participe, compartilhe, a live fica salva lá no IGTV, então assista lá, que nem a Elaine, minha querida amiga marrom que entrou agora, assiste lá no IGTV e compartilha também para as pessoas acompanharem. Obrigados vocês estarem aqui. Desculpa aí pela falhinha técnica, né? Instagram é assim, ele adora me dar uma tempada, mas eu sou insistente, eu volto. E é isso. Fiquem com o meu caloroso abraço. Boa noite, então, pessoal. A gente se vê semana que vem e aí o tema é autoestima. Então, até lá. Até, Boa noite para tchau, tchau. vocês. Tchau, tchau.